E nessa noite eu quero te falar sobre metanoia. Uau, o que é metanoia? Daqui a pouco eu falo. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 16. Faz uma câmera aberta aí para o pessoal que está na internet poder ver também. Olha que arte bonita o pessoal nosso da comunicação fez. Tá de parabéns, uma salva de palmas para o nosso pessoal da comunicação. Bonito, né? Eu gostei demais. Dá para virar até capa de livro, não dá não, Magno? Fácil, fácil. Registra aí, tá? Pastor Magno não pegar, viu? Metanoia, transforme sua mente. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 16, é o texto que eu quero ler neste instante. Diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu vou ler novamente o versículo, e quando eu concluir na interrogação, você vai responder como se fosse a sua última chance, tá bom? Então vamos fazer esse treino primeiro? Vamos lá. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ficou ruim demais, vamos de novo. E pessoal do som aí, vocês estão mexendo no meu microfone, volta aqui para mim, senão eu vou acabar o culto sem voz. Vamos de novo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Diga, mas nós temos a mente de Cristo. Diga mais uma vez, mas nós temos a mente de Cristo. Na primeira pessoa, diga, mas eu tenho a mente de Cristo. Só os que têm a mente de Cristo aplaudam ao Senhor como prova disso nessa noite. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Pai, fala-nos pela exposição da Tua palavra, que não seja eu, mas a Tua voz através de mim. Senhor, e aquilo que eu não for capaz de transmitir, por causa da minha incapacidade, por causa da minha pequenez, que o Teu Espírito, por causa da graça, o faça por mim, em nome de Jesus, amém. Metanoia é uma palavra do grego, uma junção de duas ideias, de duas palavras: meta, que quer dizer além, ou metá, que quer dizer além, e nous, que quer dizer pensamento ou intelecto. Essas palavras transliteradas são muito conhecidas como metanoia no Brasil. Já se há um conceito a esse respeito no ponto de vista da psicologia, mas metanoia quer dizer mudança de pensamento. A sua maneira de pensar diz muito sobre como você vai viver. Sabe, eu tenho convivido com pessoas muito com mentes brilhantes. Eu tenho tido o privilégio de caminhar com pessoas com raciocínios muito bons, pessoas muito especializadas nas suas áreas, pessoas muito conhecedoras daquilo que fazem. E você vê a intensidade com que essas pessoas vivem, com que o raciocínio delas opera. E quando a gente se depara com uma pessoa de raciocínio lento, dá até um negócio assim, você fala: opa, espera aí que eu vou explicar de novo. Às vezes até nos falta um pouco de paciência. Eu falo que o exercício de pregar a palavra de Deus é a arte de você se fazer entendido por alguém douto e alguém completamente ignorante, sem conhecimento. Então você tem que ter uma didática capaz de você não se passar por uma pessoa que está tratando o auditório como um auditório tão simples, capaz de não entender o que você diz, mas ao mesmo tempo você não pode erguer o seu grau de raciocínio num ponto tão alto em que pessoas não vão entender o que você está dizendo. E esse é um grande exercício. Mas nós convivemos com pessoas que vivem de maneira muito inteligente, com muitos intelectuais, muitas pessoas preparadas na sua área. E como eu disse, a sua maneira de pensar diz muito ao respeito de como você vai viver.
pessoas que olham para si e pensam de si algo tão ruim, gente que se sente tão incapaz, gente que se menospreza, gente que se diminui, pessoas que têm dificuldade de olhar para si e enxergar uma capacidade em algo de maneira excelente. Mais do que isso, pessoas que às vezes têm uma dificuldade financeira e colocam sobre si uma carga de pobreza, que eu usaria uma melhor palavra, eu diria de miséria, e que se assumem como miseráveis, e tudo aquilo que você diz para essa pessoa, ela diz assim: não, para mim não dá. Mas espera aí, mas você não fez nem conta, eu não cheguei no final do meu raciocínio. Querido, eu queria muito que você desse um passo em direção à compra de um carro, para que você possa ter uma locomoção melhor, e você exercite melhor aquilo que você está fazendo. Não, pastor, para mim é impossível. Irmão, como impossível? Não, para mim é impossível. Mas irmão, eu não cheguei no final do meu raciocínio com você. Você não sabe se eu tenho alguma coisa para te oferecer. Você não sabe se de repente eu tenho uma proposta para te fazer. Você não sabe se de repente eu estou querendo te dar 90% do preço do seu carro. Mas a pessoa já se assume como miserável antes do próximo passo, antes da próxima frase. Como é difícil lidar com gente pessimista. Eu lembro que primeira conversa cabeça que eu tive com a minha esposa, quando nós começamos a namorar, isso lá em 1800 e sei lá quanto, mas há mais de 20 anos atrás, eu cheguei para ela, nós éramos dois jovens, eu tinha 17, ela tinha 15, que beleza, não? E eu cheguei para ela e falei assim: deixa eu te falar uma coisa, eu não lembro a circunstância qual foi, mas eu falei para ela assim: olha, para estar comigo, você precisa ser otimista. Eu não suporto gente pessimista do meu lado. Não consigo, não dá. Para mim é além do que eu posso suportar. Irmão, a gente já nasce banguelo, sem roupa, ainda, né? Já tem uma condição difícil. Eu sou filho de pais pobres. Nós tivemos uma infância difícil. Eu lembro que eu ia para a escola, irmãos, e essa igreja estava sendo construída, então às vezes tinha salário para o pastor. Eu disse às vezes. Então era uma época que assim, eu tinha 50 centavos para o lanche na escola. E eu lembro que na época custava 25 centavos o pão na chapa. E me sobrava 25, o que eu fazia? Um pão na chapa ninguém merece, eu não ia chegar. Eu estudava até bem cedinho, e até a hora do almoço chegava verde em casa. Falava, não dá, um pão na chapa não vai se segurar. O que eu fazia? Eu comprava aquele gibi, quem lembra da paçoca do gibi? Doce de amendoim. Ai, deu uma dor no reumatismo agora, que é a idade. Pegava aquele negócio, e você sabe o que eu fazia, irmão? Não faça isso em casa. Eu pegava o pão na chapa, abria, colocava o gibi dentro, fechava, levava para a classe, comprava no final do recreio, colocava embaixo da perna e apertava, ficava uma aula inteira. Da quarta para a quinta aula eu pegava e comia aquele pão com amendoim. Sacou? Embaixo da perna, derrete e tal, e virava uma coisa. Não me mostre amendoim hoje, tá? Pasta de amendoim até repuxa. Era o que tinha, mas alimentava aquela coisa. Mas eu sempre convivi com pessoas que olhavam e viam as coisas muito bem. Eu me lembro um dia do pastor Walter chegar aqui e dizer o seguinte, numa época, irmão, que não entrava moeda na igreja. Ele falou, amanhã, era uma época que entrava R$800 num culto, R$1.000 num culto. E ele chegou e disse assim, amanhã nós vamos encher os tubulões da igreja na parte da frente. Aqui são 2 prédios, com uma junta de dilatação. Ali onde está o pessoal no saguão, ali é um prédio, e aqui onde está a igreja é outro. Foi construído primeiro aqui, depois lá, e depois foi, feita essa junção. E nós estávamos nesse salão, sem reboque na parede. Ali atrás tinha um elemento vazado enorme, feito de tijolo, de barro, porque não tinha, para a gente poder respirar. Era um negócio ar-condicionado, nem pensando, não era nem a nossa ideia ainda, né? Só que a visão do pastor Walter estava lá na frente. Ele falou, amanhã nós vamos encher. Eu já mandei encomendar o caminhão de cimento. E a igreja, amém. Todo mundo sentado em cadeira de plástico. Oh, desgraça que era aquilo.
Aí todo mundo, amém, vamos lá, irmãos, então, e nós precisamos nessa noite de R$10.500. E houve silêncio no céu e na terra por quase meia hora. Que loucura, que homem doido. Não tinha, era impossível. Mas sabe a pessoa aqui, que nem o Thundercats, aquele que tem a visão além do alcance? Então, o pastor Walter era assim, não tinha um pingo de juízo. Fazia exatamente desse jeito, falou, nós vamos ter essa oferta especial e tal, irmão, amém. No final do culto, veio um diácono que nem um louco aqui correndo, com um papelzinho para ele, e ele disse assim, irmãos, nessa noite, entrou 10.500 e um farelo lá. Uau! O que foi aquilo? Foi uma visão que Deus deu antes. Deixa eu falar uma coisa para você entender bem. As nossas promessas, eu disse isso na semana passada, eu não sei se você pegou, então eu vou repetir. As nossas promessas são nossas. Diga assim, eu tenho as minhas promessas, ninguém pode tirá-las de mim. Tá bom? Desde o ventre da sua mãe, elas estão aí com você. Só que Deus, Ele está no futuro, esperando eu e você com as nossas promessas. A minha pergunta é, você está disposto a caminhar até esse futuro onde Ele está? Para receber aquilo que está nas mãos dEle, para ter esta promessa nas mãos? Deixa eu explicar melhor. Nós vivemos o Cronos, o nosso tempo todos os dias, e o meu está correndo bem aqui na minha frente, mas o de Deus não é assim. Deus vive no Kairos, e o Kairos de Deus, Ele está olhando para você, enxergando a sua vitória hoje. Ele já está enxergando a entrega da sua promessa hoje. Ele está cumprindo aquilo que Ele tem para você no dia de hoje, mas a nossa mente não é capaz de entender da forma corruptível isso. Por isso nós precisamos transformar a nossa mente para entender as coisas espirituais. Amém? Veja mais uma coisa. O povo de Deus sai do Egito, eles estão livres agora, eram escravos de Faraó. Eles deixaram de ser escravos, mas a escravidão não saiu de dentro deles. Isso não é nem um pouco estranho para pessoas como nós. Eles continuaram no deserto, agora já não eram mais obrigados a trabalhar para Faraó, mas agora murmuravam, mesmo sendo livres, tendo comida todos os dias, dada no mesmo horário por Deus, mas eles continuavam reclamando. Meu irmão, sabe qual que é o problema? Aquilo que te aprisiona, que te faz escravo, a sua língua. Se você se permite ter pensamentos ruins, esses pensamentos vão saindo pela boca, e você não vê nada muito bem. Deixa eu trazer essa escravidão para os nossos dias de hoje. O irmão está pedindo um emprego, então ele ora, ele faz campanha, pastor, eu preciso de um emprego, oh Jesus, abre a porta de emprego, eu preciso de um emprego, não aguento mais ficar desempregado, e ele começa, ele vai, e coisa e tal, e de repente Deus abre uma porta de emprego, e ele fica todo feliz, ele liga, pastor, eu consegui um emprego, aleluia, glória a Deus, eu quero dar testemunho na igreja. Ele vem para cá e dá testemunho, diz assim, Deus me abriu uma porta de emprego, as coisas mudaram, Deus está fazendo por mim algo que eu não esperava, as portas se abriram, daqui 30 dias eu vou dar meu primeiro dízimo para a glória de Deus. E aí passam 6 meses, você olha para aquele irmão, ele está lá, ó vida, ó céu, ó azar. O que aconteceu, irmão? Ixi, não aguento mais aquele lugar, meu Deus do céu, ou emprego ruim. Não adianta, eu vou todo dia para lá, mas é um sufoco, me apertam todo dia, e me mandam trabalhar, e não tem hora extra, não paga hora extra, não tem folga, é uma coisa difícil ali, oh meu Deus, eu não aguento mais esse emprego, e murmura, de repente, Deus atende, e ele é demitido. Aí ele aparece na igreja todo feliz, você foi demitido, irmão? Não, mas teu seguro-desemprego. Passa 2 ou 3 meses, está ele lá, não aguento mais esse negócio, esse governo também, o seguro-desemprego miserável desse jeito, não dá para viver, esse seguro-desemprego não dá para suportar, pelo amor de Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego, eu preciso de um emprego. Ei, o problema não está no emprego, o problema não está no desemprego, o problema não está no governo, o problema está na língua dele, porque a mente dele não é boa.
Agora veja, se nós tivermos a mente de Cristo, a nossa mente transformada por Ele, a nossa vida será completamente diferente. As nossas batalhas, na sua maioria, são ganhas na nossa mente. Eu quero hoje trazer para os irmãos 4 verdades, diga comigo, 4 verdades sobre como Deus transforma a sua mente. Em primeiro lugar, eu quero falar que Deus transforma a sua mente tratando com os seus medos. Nós vivemos uma sociedade cheia de medos, uma sociedade apavorada. Há poucos meses atrás eu saí de um culto, estava indo para o velório de uma tia da minha mãe, na verdade, uma tia-avó minha, ali na região da Zona Norte. Eu estava aqui na Avenida Tiradentes, e o pastor Walter estava no carro da frente com a pastora Márcia, eu estava no carro de trás com a Pri e as crianças, e entre nós tinha um espaço talvez de uns 30, 40 metros, e nós estávamos indo na pista da esquerda. De repente passou um motoqueiro voando aqui, mas voando, ele passou aqui e ele desviou, tinha um carro entre nós na pista da direita, e ele desviou do carro na pista da direita, ele deu de cara com o carro do pastor Walter, ele saiu do carro do pastor Walter, ele não viu que tinha um carro grande ao lado do pastor Walter, ele grudou assim, pá, na traseira do carro, o cara morreu na hora. Aí ele caiu e eu fui freando, porque ele veio rolando na frente do meu carro, eu diminuindo, os meus filhos estavam vendo isso, e a polícia na hora já encostou, eu entendi, era um ladrão, estava fugindo, e ele se espatifou inteiro, tanto que algumas partes da moto vieram para perto do meu carro, debaixo do meu carro, eu tive que dar um jeitinho ali de poder sair, cheguei a parar o carro, e depois disso, o Rafa e o Bi ficaram completamente apavorados, uma cena muito chocante, e eles fizeram 1.500 perguntas depois. Pai, mas o cara morreu? Eu falo, filho, sim, o jeito que ele ficou, eu passei com o carro assim a 1 metro dele, não tinha o que falar, e eu tentei contornar a situação da forma que eu pude, mas hoje, todas as vezes que ele está, principalmente com a mãe, sentado no banco da frente, e alguma moto passa perto, ele fala, mãe, diminui, com medo da moto cair, de passar por cima, de acontecer alguma coisa assim. Nós adquirimos ao longo da vida traumas, por causa de situações involuntárias, que nós acabamos passando, mas eles têm que ser superados. Mas Deus, Ele busca transformar a nossa mente, tratando com os nossos medos. Eu quero usar aqui um personagem muito conhecido dos irmãos, para trazer esta verdade, esta realidade à tona. O nome dele é Gideão, e nós encontramos a história de Gideão nos capítulos 6, 7 e 8, mais precisamente do livro de Juízes, ali entre metade do capítulo 6 para frente. E nós, no primeiro momento, temos a cena de um encontro entre o anjo do Senhor e Gideão. O anjo do Senhor no Antigo Testamento, o próprio Jesus na sua teofania. O versículo 11, eu vou ler para os irmãos, para que a gente possa discorrer a respeito deste trecho. Diz assim, 6:11: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Zoás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para se salvar dos midianitas. Versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez o Senhor sair do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel?
eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. História conhecida de todos nós. O anjo do Senhor chega, aparece a Gideão, uma pessoa até então comum, que está malhando trigo no lugar aonde se pisam as uvas. Eu imagino até a situação de quando no versículo 12 o Senhor diz para ele assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele fala: eu? Valoroso? Estou aqui escondido no lagar, malhando trigo, e eu sou valoroso? Sabe, meu irmão, Deus, Ele é especialista em enxergar em nós as nossas virtudes. Deus não se prende aos seus problemas, não se prende às suas deficiências, mas Deus olha para você com um olhar de amor. Ele sabe enxergar em cada um de nós um ponto de valor. Sabe, meu irmão, todos nós temos um valor especial para Deus, e Ele sabe enxergar o nosso melhor, Ele sabe arrancar de nós o nosso melhor. E Gideão está ali, em vez de estar na eira, está no lagar malhando trigo, e ouve: vai nessa tua força. Sabe, é como se o anjo do Senhor chegasse para ele e o empoderasse, dizendo: você é bom, você é o cara, você é bom, eu gosto de você, e você vai resolver esse problemão. O povo está sofrendo na mão dos midianitas, mas agora é com você. Chegou a hora, acabou a folga, Gideão, é a tua vez. Sabe, muitas vezes Deus olha para a gente e faz o mesmo, e a gente tem dificuldade de entender. Às vezes Deus quer nos levantar dentro do nosso trabalho, a gente recebe uma grande oportunidade, e de repente a gente olha lá e fala assim: não, sabe o que é? Chega para o seu encarregado e fala assim: é que é muita coisa, né? Eu estou sumindo aí, já estou aqui com o lugar, estou com um supervisor a menos, estou com um cara a menos aqui para me ajudar, estou com um assistente a menos, me ajuda aí, vai me dar mais serviço. O cara está te dando a chance, meu irmão, está te dando a oportunidade. Não, pastor, isso vai virar uma crise. Ei! Quando Deus permite que as crises cheguem para nós, Ele está simplesmente te dando mais uma linda e rica oportunidade de viver um mais novo milagre da sua vida. Ei, meu irmão, as crises trazem consigo os maiores milagres que nós viveremos. Então não fuja das crises, porque no final delas nós seremos premiados com o maior dos milagres. Deus não tem prazer nas crises, Deus tem prazer em nos coroar quando saímos delas. Você pode glorificar o Senhor por isso? Quem está comigo nessa noite? Irmão, lê aqui comigo: seja mais intenso nessa noite, em nome de Jesus. O homem enxerga os seus defeitos. 1 Samuel 16:7 diz que o homem olha para o que está diante de si, mas Deus é aquele que olha para o coração, e Ele empodera. Esse termo é bom, né? O povo está só falando disso agora, né? Deus, o anjo do Senhor empodera Gideão. E naquela hora Gideão tem um pouco de dificuldade de entender, mas ele acaba acreditando. Ele faz lá uns 2 ou 3 testes, mas a coisa começa a caminhar. E aí ele entra numa segunda fase. Deus transforma a mente de Gideão e começa a arrancar deles os seus medos. Sabe, Deus quer fazer isso comigo e com você, porque não tem como Deus colocar grandes coisas nas nossas mãos se nós tivermos medo. Irmão, vou te perguntar uma coisa: você acha que a gente não tem medo de abrir um monte de igreja? Você acha que a gente não tem medo? A gente não fica temeroso? Vamos dar um passo maior do que a nossa perna, vamos tomar cuidado. Então a gente pensa nisso dia e noite, noite e dia, o tempo todo. Antes da expansão ter o seu início, foram 5 anos do trabalhar de Deus na minha vida. Quando eu apresentei o projeto para o pastor Walter, ele olhou, e eu confesso que no primeiro momento ele não deu cara de que topou, não. Demorou um tempinho para ele. Aí abriu a primeira igreja, ele, abriu a segunda igreja, ele me deu um abraço e falou assim: vamos abrir mais uma. Eu falei: meu Deus, agora ele vai ficar doido. Ainda bem, né? Se fosse que nem quando ele construiu aqui, a gente já estava com 40 igrejas, um monte de dívida, né? Então Deus tem a sua forma. Por quê? Porque Ele é um homem de fé, mas o Senhor nos faz planejados para caminhar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, para a glória de Deus. Se juntasse 2 doidos, tinha quebrado, né? Ainda bem que era eu doido e ele segurando. Aí depois soltou ele,
aí eu também não tô preso não, aí tem que ser a Pri e a minha mãe segurando. Mas Deus tem os seus caminhos, e Deus transforma a nossa mente, os nossos medos, e arranca de nós a covardia, e nos faz confiar no Senhor. Quantos aqui confiam em Deus? E depositam nele toda a sua ansiedade, todos os seus medos, todos os seus temores. Aleluia! Em segundo lugar, a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, meu irmão, é que Deus transforma a sua mente, te enchendo de ousadia. Fale comigo, ousadia. Com mais intensidade, diga ousadia. Agora sim, Deus nos enche de ousadia, e Ele pega Gideão e faz algo muito especial. Fala agora, Gideão. Na noite do mesmo dia que eles trocaram aquela ideia, dentro do lagar, ele chega para ele e fala assim: de agora você vai fazer uma coisa para mim. O teu pai, pagão, ele tem um altar a Baal no lugar alto do seu terreno. Vai até ele, até o altar, e derruba, quebra tudo, derruba o altar de Baal. Embaixo do altar existe um bosque lindo. Corta todo o bosque dele, pega a madeira daquele bosque, leva lá para o lugar do altar, e constrói ali um novo altar para mim. Vai no curral dele, pega o boi, aquele que ele mais gosta, o segundo boi de 7 anos, aquele boi especial, aquele boi consagrado, aquele boi que ele adora. Traz aquele boi, mata o boi, joga lá e toca fogo, e faz um sacrifício para mim no terreno do seu pai. Glória a Deus que não foi com vocês, né? Deus, meu irmão, faca na caveira, problema para Gideão. Mas muitas vezes Deus nos prova, porque a grande forma dele arrancar os nossos medos, e depois de arrancar a grande forma dele arrancar os nossos medos é nos dar grandes provas de ousadia. Deus quer nos fazer mais ousados para o louvor da sua glória. Eu me lembro uma vez que eu estava em um culto de uma outra igreja, e foi feito um pedido especial de oferta para uma circunstância específica, e eu tinha o dinheiro da escola dos meus filhos. Eu tenho o hábito de pagar a escola uma vez por ano, então eu reúno o recurso todos os meses e pago para mim. Quando chega a hora, eu sou muito organizado nisso, quando chega a hora de pagar, eu vou lá e negocio e arranco um bom desconto, porque eu pago um ano antecipado, né? E aí arranca um bom desconto. Com a diferença do desconto eu pago meu IPVA, eu pago o seguro do carro, dá para pagar uns negócios, né? Eu tenho 2 filhos, lembra disso? E aí eu estava com a metade do valor, eu estava com o dinheiro de uma criança na escola do ano inteiro, e já estava perto do fim do ano, e aquele ano eu estava preocupado, porque eu não consegui juntar tudo, e eu falei: esse ano vai dar ruim. E o que aconteceu? Eu fui numa igreja, ministrei, e depois veio um pedido especial de oferta. Eu falei: Deus, não é comigo não, Deus, você está falando com o moço do banco de trás, para com essa brincadeira, estou gostando disso não. E Deus falou: é com você mesmo, chama o moço do cartão ali e faz o que você tem que fazer. Eu falei: irmão, vem aqui, mas vem rápido, irmão, antes que eu mude de ideia. Peguei lá, passei o cartão e dei tudo. Sabe quanto tempo faltava para eu chegar na data que eu costumo pagar a escola? Menos de um mês. Uau, dei todo o recurso. Meu Deus, que luta. Mais difícil veio depois. O mais difícil é que depois eu ia ter que contar para minha mulher o que eu fiz. Ela não estava comigo, eu estava em outro estado. Falei: Jesus, agora vai dar ruim. Vai indo na minha frente, já vai revelando antes. Não, a prova era minha. Chegou na hora, o que eu fiz? Falei tal, e falei: Deus proverá. Ela não se manifestou. Eu falei: pior ainda, foi pior do que eu pensava, meu Deus. Quando chegou a hora de pagar a escola, naqueles dias que antecederam a minha responsabilidade, porque a gente dava o cheque antes, eu estava orando a Deus, e algumas pessoas começaram a me ligar, falou: ô fulano, tudo bem? Tudo bem, querido, e aí? Sabe aquele dinheiro que eu estou te devendo? Sei. Então, entrou um negócio para mim, estou depositando. Amém. Aí ligou outro: meu irmão, estou precisando fazer um negócio aqui, você me ajuda? Vou te dar isso aqui, pá. E o outro pá, e o outro pá, e pá. Eu saldei a escola
à vista. E quando eu olhei na conta, sobrou o valor que eu havia ofertado de mais metade da escola, para a glória do nome do Senhor. Ele queria pagar a conta sozinho aquele ano. Deus não estava querendo a minha ajuda, Ele estava querendo provar a minha fé, provar a minha ousadia. Ei, meu irmão, eu sei que você tem dificuldade. Você deve falar assim: ah, mas você é o pastor. Ah, mas meu irmão, a dificuldade é a mesma, querido. Nós somos iguais. E Deus trabalha na minha vida como trabalha na sua. Deus trabalha a minha fé como trabalha a sua. Deus trabalha a minha intensidade na presença dEle como trabalha a sua. Deixe Deus mover a sua fé em favor daquilo que Ele tem para você, e permita-se ser ousado na presença de Deus, naquilo que Ele estabelecer. Sabe, o Bill Johnson, pastor da Bethel Church nos Estados Unidos, ele costuma dizer que a fé é quando você se apodera das coisas do céu e colide a realidade do céu com a sua realidade. Isso é fé. Deus, portanto, pega Gideão e o enche de ousadia, e ele faz isso, e a vida dele muda. Ele se torna um líder sobremaneira diferente de todos os outros. Ele vai e traz um resultado diante de Deus, dá um passo em direção à vida dele com Deus, que Deus olha para ele e falou: esse cara deixou de ter medo, esse cara deixou de ser, agora esse cara é ousado, eu vou continuar trabalhando nele. Eu já disse que ele era valoroso. E lembre-se do Kairos de Deus e do Cronos do homem. Deus olha e enxerga a promessa já cumprida na vida dele. Mas há uma terceira verdade, e eu quero que Deus trabalhe na sua mente nessa noite. Quem está comigo aí? Quantos estão tendo a sua mente trabalhada por Deus através dessa palavra? Digam: eu estou. Quantos estão recebendo essa palavra no seu coração e estão começando a pensar em como vocês vão colocar isso em prática? Porque você não é Gideão, mas você é valoroso de Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, Deus transforma a sua mente te dando estratégias. Diga comigo: estratégias. Não, irmão, com mais intensidade, diga: estratégias. Deus te dá estratégias para vencer. Ele pega Gideão e diz para Gideão: reúna homens. E Gideão passa nas tribos e vai chamando, e ele reúne 32 mil homens. Num belo dia Deus chega para ele e fala assim: Gideão, tem gente demais aí, esse exército está muito grande, vamos diminuir. E aí ele vai até os homens e diz assim: aqueles que não quiserem lutar, em algumas versões diz assim: os covardes podem ir embora. E 22 mil homens partem. Uau! Ele fica com 10 mil homens. Vem cá, não um pouquinho de falta de juízo não. Você tem 32 mil para lutar uma guerra que vai ser muito difícil. Você manda 22 mil embora, fica com 10. Alguma conta não está fechando, você concorda? A forma de Deus agir é diferente da nossa. Quando nós pensamos com a nossa mente, a conta nunca vai fechar. Mas quando nós pensamos com a mente de Deus, a vitória é certa no poder do Senhor. Deus vira para Gideão e fala para ele: você sabe bem a história, Gideão, a conta ainda não está boa, manda mais uma turma embora. Eu imagino que naquela hora, se Gideão já não tivesse tido o seu medo tratado lá no lagar, era a hora que ele ia se incluir na turma e ele ia vazar. Ele não ia ficar não, irmão. Mas Deus já havia tratado com medo de Gideão lá atrás. Deus já havia dado a ele ousadia. Então Gideão já estava apto para fazer uma estratégia juntamente com Deus, para que a guerra fosse vencida. Então, estão lá todos mortos de sede, e vem o rio, vão em direção ao rio, e aqueles que se prostram, aqueles que se jogam na água, que dobram seus joelhos em direção à água, esses estão fora. Mas aqueles que olham em volta, prestam atenção nos inimigos, ficam atentos e vão pegando água aqui, sem se distrair, esses estão aptos para a batalha. E então Gideão fica com apenas 300 homens. Deus só quer os mais atentos. Está comigo, irmão? Está prestando atenção, irmão? Deus quer você. Deus, ele tem interesse
naqueles que são mais atentos. E a estratégia é a seguinte: Gideão separa aqueles 300 em 3 grupos, e aí é que está o pulo do gato. Ele dá para cada um uma tocha e um vaso para esconder a tocha, e além do vaso para esconder a tocha, dá a cada um uma trombeta. Qual era a intenção? Uma companhia de guerra possui de 60 a 250 homens. Normalmente uma companhia, ela é dirigida por um major, ou por um tenente-coronel, ou por um coronel. E uma pessoa à frente da companhia leva uma tocha, e outro leva uma trombeta. A trombeta serve para dar o sinal para que todos comecem a batalhar, e a tocha erguida é um sinal visual para aqueles que estão mais atrás, porventura não puderem ouvir, para poderem batalhar também. Assim é que funciona uma companhia de guerra. Agora façam as contas. Gideão espalha ao redor do arraial aonde os midianitas dormiam, em uma noite, todo mundo na ponta do pé, levando a sua tocha. E eu imagino que eles devem ter se espalhado. Vai mais para lá, ô fulano, que aqui eu estou com os meus 250 homens virtuais, e você mais para lá com a sua outra turma de mais 150 homens virtuais, e outro mais para lá. Eles vão se espalhando ao redor do arraial. E Gideão diz assim: prestem atenção ao meu sinal, quebrem os vasos para que as tochas apareçam, e toquem as buzinas ao mesmo tempo. Uau! Eles então se posicionam, Gideão dá o sinal, eles quebram os vasos, e o barulho daqueles 300 vasos sendo quebrados ao mesmo tempo, somados ao barulho de trombetas sendo tocadas, e depois de homens gritando, faz com que os inimigos acordem desesperados. Eu me lembro que certa vez alguém ligou para o meu pai. Eu era jovem e eu não tinha chegado em casa ainda. Eu dirigia o grupo de jovens na época, e eu tinha um carro grande que a Priscila ela apelidou de ambulância. Era uma Ipanema branca, e a gente colocava 14, 15 garotos dentro do carro, e depois do culto saía distribuindo eles nas casas, que eram aqueles que não tinham carro, e a gente dividia nos carros de quem tinha carro, e ia levando a turma para casa, os menores de idade, entregando para os pais. Só que demorava, eu chegava em casa tarde, porque eu tinha que levar todo mundo. Acabava o culto, começava a fazer a via sacra, né? E aí a gente ia levando a turma toda. E eu me lembro que numa daquelas noites meu pai recebeu uma ligação com um garoto gritando. Eram aquelas ligações de cadeia, sabe como é? Eles não sei se ainda fazem isso, mas naquela época faziam muito. E ligando, e alguém gritando, e eles acordando apavorados, e a voz obviamente não era a minha voz, mas uma pessoa dormindo, ela não tem sensibilidade de entender quem é, quem não é seu filho, não é seu filho, e ele só dizia assim: eu estou com seu filho, é o Ricardo. Aí o cara já sacou lá do lado: o Ricardo está aqui, ouve aí, ai pai, está aqui, socorro. Aquela coisa toda, aquele desespero, e queriam que meu pai fizesse depósitos e tal. Graças a Deus, naquele momento minha mãe ligou de um outro telefone e conseguiu falar comigo, e aí eles desligaram. Na verdade, antes de desligar, meu pai falou: não, o Ricardo não está com você, não sei o que, como é que é seu nome? Fez assim pro ladrão. Aí o ladrão: é Samuel. Desviado inclusive, né? Ainda falou com o ladrão no telefone, orou pelo ladrão no telefone. Só Jesus. Pastor Walter é campeão de ganhar gente no caixa do supermercado, do açougue, e até homem de cadeia ele ganha. E aí, no final dessa história, tudo ficou bem. Mas no primeiro momento, você está dormindo, e eu imagino aqueles midianitas no arraial, dormindo, altas horas da madrugada, e de repente, as coisas, um barulho de coisas quebrando, trombetas sendo tocadas, eles saem das cabanas, ainda com aquela cara de sono, e olham em volta, e para onde eles olham, existem tochas chegando em direção a eles, e eles falam: morri, não tem o que fazer, a gente está cercado. E no escuro, nenhum deles teve tempo de acender as suas lamparinas, e de repente alguém chegava desesperado correndo, um já puxava a espada e matava o próprio amigo, e o outro matava o outro amigo. Meu irmão,
eles se matam entre si, e Gideão vence a batalha, sem precisar guerrear. Segura aí, presta atenção nisso. Deus, Ele quer te dar estratégias, depois de tirar os seus medos, e depois de te dar ousadia, Ele vai te dar estratégias, para que você não precise lutar todas as guerras. A vitória virá do Senhor, sem você precisar batalhar. Aleluia! As estratégias de Deus mudam as coisas em nosso favor. Sabe o que eu vejo? Deus nos faz vencedor, e essa é a quarta verdade. A quarta verdade é que Deus transforma a nossa mente, nos dando mentes de vencedores. A Bíblia diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você pode dizer esse texto comigo? Diga assim: combati o bom combate. Diga de novo: combati o quê? O que você combateu? Fale com mais intensidade. Você combateu? Por que o bom combate? Porque existem os maus combates. Existem guerras que nós não precisamos lutar. Existem batalhas que nós não precisamos entrar. Sabe, tem muita guerra que a gente entra à toa. Tem muita confusão que você entra e depois você para e fala assim: mas por que eu estou fazendo aqui? Não é para mim. Eu não tinha, esse assunto não era meu, não era comigo. Sabe aquela famosa história de que de repente você foi envolvido numa situação que não era para você, não era com você. Deus não quer nos dar todas as guerras. Existem guerras que não são para nós, existem guerras que não são para nós lutarmos. Deus é quem luta boa parte das nossas guerras, mas existem guerras que acontecem só dentro da nossa mente. Eu quero dar alguns exemplos para vocês, exemplos bem práticos, e eu quero terminar. A homossexualidade é uma guerra que começa na mente. Ela vem a partir de sugestões. Vá comigo lá para Gênesis. Não precisa abrir a Bíblia, é só lembrar da história. Eva recebeu uma sugestão da serpente. E eu te pergunto: a serpente pecou? Não, Eva pecou. A serpente, com a sua astúcia, trouxe para Eva uma sugestão. A grande derrota que Eva teve aquele dia foi permitir com que essa sugestão entrasse e tomasse um lugar dentro da sua mente. Sabe, existem guerras que nós perdemos sem mesmo guerrearmos, porque perdemos na mente. E como eu disse no início, as nossas principais batalhas acontecem na nossa mente. O divórcio, ele não acontece no cartório, e nem entre um casal no primeiro instante. Ele acontece na mente de um ou de ambos. Alguém já começa a se considerar solteiro, e já começa a ter uma vida a sós. O suicida, ele decide na sua mente tirar a sua própria vida, porque já na sua mente ele está enxergando que o que virá pela frente será pior do que aquilo que ele está vivendo hoje. Então, as principais guerras são formadas na nossa mente, e nós as permitimos que cresçam. Sabe aquela conversa: eu vou falar com tal pessoa, e se ele chegar, de repente ele falar para mim isso, aí eu vou tirar uma carta da manga, eu vou falar aquilo, e de repente se ele falar uma outra coisa, eu vou lembrar daquela história lá atrás, eu estou guardando aqui para ele. Jacó estava tudo preparado para o encontro com Esaú, e quando chegou na hora, não foi nada daquilo que ele esperava. O filho pródigo: eu vou chegar para o meu pai, e eu vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, somente contra ti pequei, faz-me um dos teus trabalhadores, um dos teus jornaleiros. E aconteceu o que? O pai o abraça e nem o permite terminar a frase, mas na cabeça dele ele já tinha feito o roteiro todo.
Mas quando na prática o roteiro foi totalmente diferente. Ele não foi feito jornaleiro, ele foi feito filho. Ele recebeu um anel, recebeu uma nova túnica, recebeu um bezerro cevado, recebeu uma festa. Deus não olha para nós com olhar de acusação, meu irmão. Deus não tem o desejo de fazer de nós pessoas derrotadas, mas no Kairos de Deus, nós já vencemos e já nos apossamos das promessas de Deus para nós. Antes de Deus agir por Gideão, Ele agiu em Gideão. Ele tratou a mente de Gideão, para que ele se tornasse um vencedor. Ele se tornou um grande libertador dos midianitas dentro da sua própria mente. A vitória sobre os midianitas começou lá no lagar. Foi no lagar que Deus tratou com Gideão. Foi no bosque do seu pai que Deus o deu ousadia. Foi na separação das pessoas que iriam guerrear que Deus tratou com Gideão. Sabe, meu irmão, Deus está tratando com você hoje, porque coisas vão acontecer na tua caminhada. Situações difíceis vão ocorrer, enfermidades podem chegar, dificuldades financeiras podem vir, mas se você estiver no tempo de Deus, Ele estará te dando a fortaleza certa, a forma correta dentro da sua mente, para que você possa vencer. E quando você se deparar com uma situação difícil, a sua vitória já chegou lá no lagar. Creia nisso. Deus está agindo na sua mente hoje. Deus está dando vitórias para você, que você vai viver daqui a 2 ou 3 dias, daqui a 2 ou 3 meses, daqui a 2 ou 3 anos. Mas as vitórias estão chegando hoje, a ousadia está chegando hoje, o medo está indo embora hoje. Deus está te dando estratégias hoje para mudar a sua história. Levante-se no lugar onde você está, glorificando ao Senhor com mais e mais intensidade, porque aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Celebre ao Senhor nessa noite. Ministério de louvor pode subir. Metanoia é o que Deus quer produzir na tua mente. Transforme sua mente na mente de Cristo. Agora ouça: Deus não trabalha, eu repito, Deus não age em mentes sujas. Deus não tem o prazer de agir na mente de pessoas que permitem que o diabo tome conta de partes da sua mente, porque Deus não tem sociedade com o diabo. E eu não sei o que tem passado na sua mente, mas se tem sujeira, Deus não age. Você precisa limpar a sua mente antes. Outra coisa, Deus não trabalha numa intensidade com você que você não seja capaz de ir com Ele. Deus jamais vai te entregar algo acima daquilo que você pode suportar. Mas a palavra é capaz de produzir fé no teu coração. E eu creio que após essa palavra, talvez mais uma ou duas sementes de mostarda tenham sido colocadas aí. Amém? E você precisa mudar a sua postura para que Deus possa agir. A igreja precisa mudar a sua postura para aquilo que está por vir. Há poucos dias eu trouxe uma palavra aqui da parte de Deus, dizendo que nós estamos vivendo os respingos de uma chuva que está por vir. Sabe quando está chegando aquela tempestade na estrada e de repente vem umas gotas enormes no vidro do carro, e você olha e você quase não vê nuvem, mas ela veio junto com o vento e pá, estourou no vidro do seu carro. Você olha em volta, mas não tem outra. De repente vem mais uma e pá. Passa um tempo, você caminha mais 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 quilômetros, de repente vem pá, 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 pá,
aí vem aquela tempestade. Nós estamos lá atrás, nas primeiras gotas, e elas já estão aqui, elas já estão caindo, e elas já produzem, porque elas já são água, elas já são a realização de Deus em nós. Mas elas não são toda a realização de Deus em nós. Deus tem torrentes de águas para nós, e tudo isso acontece por causa da graça manifesta, que nos traz salvação a cada um de nós. Aleluia. Eu peço